boa noite para você. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos falar sobre as denúncias de ameaças de morte sofridas por deputadas estaduais aqui de Minas Gerais e também sobre a criação de uma lei pioneira de combate à violência contra as mulheres. Estão aqui comigo as deputadas Bela Gonçalves, do PSOL, e Beatriz Cerqueira, do PT, além do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos começar falando sobre essas violências sofridas, né? A gente tem trazido as denúncias aqui para o nosso jornalismo. Eu queria que vocês contassem um pouco para os nossos telespectadores. Bom, a violência política, ela é uma parte hoje do fazer parlamentar de mulheres em todo o Brasil e acho que em outras partes do mundo também. Ela vai de uma reação à entrada de mulheres na política, que tem sido um processo de luta, de resistência e de construção. Ele passa desde situações mais sutis de agressões que parlamentares sofrem no espaço parlamentar, desqualificação das mulheres por serem mulheres no processo eleitoral, que levou inclusive, né, a justiça eleitoral criar o crime, né, conceituar o crime de violência política, até as situações mais extremas, como foi a execução há 5 anos atrás da nossa companheira, amiga Marielle Franco, até hoje não solucionado, e as ameaças que nós sofremos, né? Em setembro nós recebemos, né, eu recebi 2 ameaças, uma ameaça de morte e a outra ameaça de estupro, dizendo que basicamente eu deveria ser morta por ser uma mulher com uma posição ideológica de esquerda, uma mulher, no caso LGBT também, né? E que isso seria motivo para me exterminar. E, paralelamente a isso, a gente soube da circulação de informações pessoais nossas, muito sensíveis, em grupos de ódio, né? Em grupos onde a gente vê pedofilia, necrofilia, fotos de mulheres assassinadas, mulheres estupradas, coisas assim absurdas que as pessoas usam, né? Informações que as pessoas usam de forma anônima. E aí nós ficamos muito assustadas, porque a circulação de informações pessoais em grupos que recentemente tiveram associados aos ataques às escolas, que tiveram associados a diversos crimes e que estão praticando crimes, nos assusta, né? Então nós fizemos essa representação e cobramos das instituições respostas, né? E acho que a aprovação da lei pioneira de enfrentamento à violência política contra as mulheres foi uma resposta contundente, importante da Assembleia Legislativa. A sua experiência também, você viveu isso também, essas ameaças de violência sexual, violência de morte, né? Você acha que isso é uma reação do mundo masculino contra o avanço, a maior participação das mulheres, seja na vida pública, na vida política do país também? Seria essa reação? E até mesmo avaliar para a gente, assim, essa frequência na internet, isso facilitou, agravou a violência contra as mulheres? Bem, primeiro eu queria agradecer a gentileza do convite, me senti muito honrada, gentileza de compor aqui, né, esse debate aqui com a Bela, companheirona, parceira. Olha, são grupos de extrema direita. Não é? Eu acho que essa é uma caracterização, acho que um primeiro foco. Não é uma pessoa individualmente que decide, vamos lá escrever uma ameaçinha. Não é isso, né? É uma coisa mais organizada. E que, portanto, precisa ter uma reação da sociedade, das instituições mais organizada, né? Mais rápida. Então, acho que a primeira questão que eu caracterizaria é isso. São grupos de extrema-direita que tentam nos expulsar da política. Né? São grupos que se identificam com o nazismo, com o fascismo, com o autoritarismo, porque não tem como você falar em democracia sem mulheres na política, sem mulheres nos espaços que decidem as nossas vidas, porque nós somos a maioria. Então, acho que essa é uma característica importante. E a importância da gente ter batalhado tanto uma legislação que demorou 2 anos, né? Ela foi apresentada na legislatura passada. Eu e outros 3 colegas parlamentares apresentamos na legislatura passada. Então, quer dizer, quantas ameaças aconteceram nesse período, sem que as instituições tivessem
condições de responder de forma mais articulada e com rapidez a essas ameaças. No meu caso, Orion, foi a 4ª ameaça, né? E aí e cada ameaça ela foi piorando, né? E o que eu percebo também é que não é aleatoriamente que se lançam as ameaças. Nós 3, né, que somos as 3 deputadas estaduais recentemente ameaçadas, fomos escolhidas, né? Nós somos alvos escolhidos pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento, pela nossa posição política, pelo nosso trabalho parlamentar, porque uma questão para esses grupos fundamental é impedir o nosso trabalho, é interditar o nosso trabalho, diminuí-lo, né? E em certa medida essas violências elas acabam conseguindo, né? Porque a gente gasta um grande tempo falando sobre isso, a gente muda as nossas rotinas, a gente diminui a condição do nosso trabalho, porque a gente passa a ter que ter segurança, né? Escolta, a gente não consegue, as pessoas não conseguem muitas vezes ter acesso a gente como teria antes, né? As nossas redes sociais, a gente muda o nosso comportamento nas nossas redes. Eu mudei meu comportamento numa campanha eleitoral. Eu fiz uma campanha eleitoral sem ir atividades de massa, de rua, fazer aqueles carros de som que são próprios, né? Eu não divulgava a minha agenda de campanha, né, nas minhas redes sociais. Então, quer dizer, eu fiz muito menos do que eu poderia fazer, cheguei a menos pessoas do que eu poderia chegar, porque as primeiras ameaças que eu recebi foram exatamente no período eleitoral, né? E sempre o componente do estupro, né? Essa é a característica das ameaças que nós recebemos, da tortura, porque não basta para eles eliminar. Sim. Tem que causar o sofrimento, a dor e a violação ao corpo. Né? E nós precisamos nos perguntar, enquanto sociedade, como é que nós chegamos a isso, né? Que autoridades, que lideranças foram corroborando, foram dando voz a esse tipo de ódio às mulheres, porque agora nós pensamos assim, quando será a próxima ameaça? De que cunho será a próxima situação que vai determinar com que a gente reveja outros comportamentos, né? Então, é muito cruel, é muito doloroso para as nossas famílias. Eu não consigo nem explicar. Como é que eu estou num lugar que eu imaginava que era para uma coletividade, imagino e trabalho, né? Para um bem comum, e por estar nesse espaço, eu recebo as ameaças, e por que eu continuo nesse espaço? Não é? Então, e falar sobre isso, né? Porque acho que essa é uma outra característica, não sei se a Bela percebe, mas assim, nós somos muito chamadas para debater isso. Nós queríamos estar debatendo outras coisas. Claro. Né? A conjuntura estadual, os enfrentamentos necessários, as pautas que nós defendemos, né? As oposições que nós fazemos, e gastamos uma grande energia no enfrentamento a isso. Eu só me consolo que acho que tudo que nós fizermos agora vai tornar um ambiente melhor para as próximas mulheres que entrarem. Na Assembleia, nas câmaras, por isso a lei foi tão importante. E eu me desculpa a franqueza, mas dificilmente nós conseguiremos ter avançado com a aprovação da lei, que é pioneira e a gente comemora, se não fosse nesse contexto das ameaças. Não sei se eu estou conseguindo. Sim, né? Porque nós enfrentamos em março, porque nós enfrentamos em março a obstrução de colegas deputados parlamentares que impediram a votação naquele momento, né? Aí a sequência de ameaças permaneceu, 3 deputadas estaduais ameaçadas, fora as várias vereadoras pelo estado afora. Minas Gerais é o estado com maior número de ameaças contra parlamentares, né? Juntando aí municípios e estado, e foi nesse contexto que nós conseguimos ter forças, né, de vários setores para dar uma resposta. Sim. E era necessário uma legislação a respeito. Né? Esse dado, né, é muito interessante. É o estado com o maior número de parlamentares ameaçadas, de mulheres na política sofrendo ameaças. Também é o estado com o maior número de casos de feminicídio, né? Quer dizer, muita violência contra as mulheres aqui em Minas Gerais. Por que isso? Está se tornando mais visível? É um estado que tem essa tradição, né, vamos dizer assim, esse histórico péssimo, né? O que tem acontecido? Eu acho que faltam respostas mais efetivas, não é? As respostas para nós, deputadas ameaçadas, elas demoraram,
Elas demoraram. Das primeiras ameaças que eu vivi, eu no início não tive devolutivas dos órgãos competentes a me dar as devolutivas, né? Então, quando você demora, quando as respostas são demoradas ou não existem, quando você não consegue avançar e punir responsáveis, você dá um sinal de que é possível fazer isso, que está tudo bem, porque não acontece nada, né? Então, por isso foi importante agora a força-tarefa criada a partir da liderança do presidente da Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, que criou uma força-tarefa que tem, de forma coordenada, dando as respostas. Eu costumo dizer que quando uma parlamentar é ameaçada, tem que ter um botão que você aperta e tudo acontece ao mesmo tempo. Porque hoje não há tudo que acontece ao mesmo tempo. Em grande medida, várias avaliações do que restringir, do que fazer, do que não fazer, inclusive somos nós que tomamos a decisão. Né? Somos nós que tomamos a decisão do que não fazer, né? Porque eu acho que essa é, em grande medida, as decisões que nós passamos a tomar para não colocar não só a nossa situação, nossa vida mais exposta, mas também daqueles que trabalham conosco e daqueles que estão conosco nesses espaços. Bela, uma questão importante dessa nova lei, ela tipifica, né, identifica situações de ações que tentam restringir a atuação da mulher na política, mas fala também em omissão. Exato. Como é que é essa situação da omissão? É aquela pessoa que testemunha essa situação? O que nessa situação elas deveriam fazer? Quais seriam os procedimentos para evitar essa... Eu acho que essa foi uma das grandes conquistas e era também um dos motivos pelos quais eles tentavam obstruir a aprovação da lei, né? A omissão é quando a gente percebe que as mulheres estão sofrendo violência e as instituições não fazem nada sobre isso. Ou quando a gente identifica situações de violência e corrobora tacitamente para essas situações, porque esse cenário de machismo na política nos beneficia, no caso, beneficia parlamentares e pessoas que disputam a política sendo homens. Então, ação e omissão é muito importante, né? Dizer que o teor dessas ameaças, gente, ela hoje não está restrita só às parlamentares que sofrem ameaça. Sofrem com isso também as nossas famílias, que muitas vezes são ameaçadas também, as nossas equipes, que são ameaçadas também. Então, ela é uma coisa que se espraia. E mais do que isso, ela coloca o conjunto das mulheres na sociedade numa situação de alerta. Porque se uma deputada pode ser ameaçada e a responsabilidade por essa ameaça não gera uma identificação do agressor e uma responsabilização desse agressor, e eu, sabe, que não sou deputada e quero sair de uma situação de violência, que amparo do Estado eu vou ter? E aí, assim, não tem como desconectar a violência política ser acentuada contra as mulheres em Minas Gerais, o fenômeno também do crescimento da extrema-direita em Minas Gerais e o crescimento da violência política e da violência em geral contra as mulheres. Minas Gerais é o estado que mais mata mulheres por serem mulheres. Pergunta, quantas delegacias especializadas a mais o governo criou? Quantas casas de acolhimento? Quantas políticas de moradia para as mulheres? E se avançarmos para o interior ainda fica pior ainda. Trabalho? Porque assim, é importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei simplesmente para punir um agressor, né? O elemento mais constitutivo da Lei Maria da Penha é a garantia de medidas protetivas que são responsabilidade dos municípios, dos estados. Então, se estão morrendo mais mulheres aqui, é por omissão. É por omissão. É ação dos agressores, mas é por omissão. E quando a gente colocou na lei da violência política que é a ação e é a omissão, a gente está dizendo das ausências de respostas que várias parlamentares tiveram durante muito tempo enquanto foram ameaçadas. Nossa companheira Andréia de Jesus tem quanto tempo que está sob escolta? A vice-presidenta da Assembleia, Leninha, também, sabe? Outras vereadoras também, quantas vezes foram alvo de violência política e as instituições nunca identificaram quem eram os responsáveis por essas ameaças. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a força-tarefa em Minas Gerais, tenha essa lei criada e busque agora também a federalização dos casos. Por quê? Violência política hoje é um crime federal eleitoral, que não está restrito ao período das eleições. Isso faz com que o Ministério da Justiça hoje compreenda
que garantir que as mulheres exerçam seu mandato parlamentar e cooperem na identificação desses agressores seja uma tarefa também do Ministério. Nós tivemos aqui com o Flávio Dino, que é o ministro, que se comprometeu também a participar dessas investigações. E a gente espera que esse cenário, então, como você disse, né, Beatriz, que mude, né, para próximas também mulheres que entrem, né, para o cenário político aqui em Minas Gerais, claro. E aí eu acho que a legislação ela é importante porque agora nós precisamos trabalhar a sua regulamentação. E ali tem responsabilidade para muita gente. Tem responsabilidade para o governo do Estado, tem responsabilidade para a Justiça Eleitoral, tem responsabilidades para o Ministério Público, né? Tem responsabilidades muito também específicas para a área de segurança pública. Né? Então, o que é importante? A partir da lei sancionada, né, que nós batalhamos muito para que ela também não fosse descaracterizada na sua essência, né, porque isso também tentou se fazer. Agora nós precisamos que haja uma série de regulamentações, porque aí nós vamos ter condições do Estado de Minas sair da omissão. Porque se você me perguntasse o que o governo do Estado fez em relação à violência política sofrida pelas mulheres, eu vou te dizer nada, além de um Twitter, né? Efetivamente nada, né? Porque aí as demais questões que nós tivemos uma resposta efetiva de escolta, que não é só isso que o governo do Estado tem a fazer. Né? Então é preciso agora, como a gente tem esses dados que são vergonhosos, né? Mulheres que morrem por serem mulheres, são assassinadas, por serem mulheres, e mulheres que sofrem violência por estarem na política, os dados de Minas Gerais, então nós precisamos enfrentá-los melhor. E o governo do Estado precisa se esforçar mais como poder executivo, como aquele que detém orçamento para isso, para conseguir avançar sobre isso, porque lá na Assembleia nós temos feito a nossa parte, temos permanentemente, inclusive, construindo proposições e aprovado legislações que fortaleçam exatamente esse enfrentamento. Né? Eu sempre me chamo a atenção, inclusive até mesmo a demora que o governador teve para sancionar. No último dia, né? No último dia. Quer dizer, você está com 3 deputadas estaduais ameaçadas de morte, estupro e tortura. A Força-Tarefa já nos evidenciou que uma pessoa que teve busca e apreensão na sua casa estava com arma de fabricação caseira, bombas, remédios psiquiátricos, bebidas, o que mais que estava lá? Né? Nós sabemos que há ligação com células neonazistas. Não é? O que demorou tanto para se dar uma resposta de sancionar uma legislação? Agora, o aumento de impostos, 2 dias, né? Benefícios para as locadoras, 2 dias. Isso chama atenção, não é? Temos mais tempo para esse blog ainda? Vamos fazer um breve intervalo? A gente vai fazer um breve intervalo, então. A entrevista coletiva volta daqui a pouquinho. Até mais. De volta com entrevista coletiva que hoje recebe as deputadas estaduais Bela Gonçalves, do PSOL, e a Beatriz Cerqueira, também do PT, além do comentarista Orion Teixeira. E a nossa conversa é sobre a violência sofrida por mulheres na política. Orion, você pode dar seguimento, então, à sua pergunta. Eu queria comentar com a Bela que é o seguinte, que ficou provado que, apesar de necessária, a escolta policial não é suficiente. Era cômodo até para o poder público, né, liberar essa segurança para vocês, mas de certa forma, vocês ficaram tolhidas na ação política. Essa legislação, ela trouxe ações que precisam ser regulamentadas, como você disse, Beatriz, no bloco anterior. Que ações são essas? Por que me chama a atenção a questão da internet? Como regular isso, como combater a violência na internet? Nossa, eu acho que esse é um debate super importante, porque com também a evolução das formas de comunicação, a gente precisa construir instrumentos de proteção, pensando que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor e que ela pode também ser muito, muito ruim. Eu lembro, assim, da situação de Belo Horizonte, né? Uma cidade em que as mulheres têm medo de usar o transporte público. A gente já teve oportunidades de regulamentar tecnologias que enfrentassem o assédio e a violência das mulheres no transporte público. Nada foi feito. Recentemente nós tivemos o exemplo da jovem, né, que foi abandonada na porta de casa, depois estuprada. Um caso horrível, assim,
que também chama para uma regulamentação desses aplicativos de telefone para garantir segurança para as mulheres. Também há uma inação. Por outro lado, a gente vê uma liberação irrestrita da internet, numa pretensa liberdade de expressão, para não passarem dados, quando solicitados, para as forças policiais. Por isso que a gente acha que a regulamentação dessas legislações, ela tem que servir para que, quando se identifica uma ameaça a uma escola, o Twitter entregue as informações para a Polícia Federal Brasileira. Quando uma parlamentar é ameaçada, as informações sejam mais rapidamente identificadas e entregues para as forças também de investigação desses crimes. A gente não vai conseguir avançar com uma categoria enorme de crimes de pedofilia, de estupro virtual, de ameaças, se a gente não avançar numa regulamentação maior do ambiente da internet e das novas tecnologias. Isso é um ponto muito central, assim. Dizer que a gente viu a força-tarefa, identificar um dos potenciais associados ao nosso processo de ameaça, mas está muito evidente que pode, primeiro, não ser ele, que não é um indivíduo. São vários indivíduos que têm se encontrado em chats da internet livremente. E, assim, a polícia consegue identificar isso. Até porque o modus operandi é semelhante, né, um ao outro. Né? A gente precisa de um aperfeiçoamento, sabe? Aperfeiçoamento das forças de investigação e também dessa regulamentação da internet, que virou um tema polêmico lá no Congresso Nacional, mas que precisa avançar. Com certeza. Claro, fica à vontade. Uma contribuição? Porque eu acho que é um desafio agora também pós-regulamentação. Câmaras municipais, Assembleia Legislativa, não precisam ser lugares livres da violência política de gênero. Porque não adianta a gente falar de todo mundo se você não tem mecanismos quando nós somos agredidas no exercício parlamentar por outro parlamentar. Porque esse foi um dos, vamos dizer, medos, daqueles que tentaram impedir a aprovação. Porque eles entendem que o que eles fazem não é liberdade de expressão, não é imunidade. Eles têm o direito de fazer o que eles fazem. Mas como é que nós vamos transformar o ambiente parlamentar num ambiente que não seja um ambiente hostil? Porque hoje o ambiente parlamentar, ele é hostil às mulheres, Gritam, nos mandam calar a boca, nos mandam estudar, colocam expressões pejorativas, diminuem o nosso trabalho. Eu faço um exercício sempre na Assembleia, que eu coloco, se fosse o deputado X, essa fala seria a mesma? O tom de voz seria o mesmo? A reação seria a mesma? O secretário estaria gritando comigo? O secretário estaria tomando satisfação de mim? O presidente da companhia teria batido na mesa como bateu? Porque isso vai somando e você vai autorizando as pessoas que não são autoridades, não são parlamentares, não são secretários, porque eu estou dizendo tudo são ações concretas, tá, gente? Sim. Você vai autorizando que as pessoas que estão vendo isso também se empoderem dessas agressões, Da mulher que não merece nem ser estuprada, isso foi dito por uma autoridade, Esse juízo de valores sobre violência. No outro dia você é agredida, no outro dia você encontra com o seu agressor, e você quase que tem que dar um bom dia para ele, como se isso fosse normal. É uma das coisas mais violentas. O dia seguinte que você tem que topar com o seu agressor, eu já escutei, quando eu reagi à violência, de que eu não deveria ter reagido. Que o regimento interno, de acordo com o regimento interno, eu deveria ter agido assim, assado. Não, o regimento interno não é superior a meu direito de reação diante de uma violência política, para tentar, porque interditar o nosso trabalho acontece por essas ameaças de morte, estupro e tortura, mas elas também acontecem por outros parlamentares homens, que nos veem como se nós não tivéssemos o direito de estar naquele lugar, porque os parlamentos, eles são pensados para homens. Então, o decoro, até as roupas, gente. Até
o ambiente, não é? Até outro dia não tinha licença maternidade. Era isso na que eu ia Assembleia dizer. Até há Legislativa. pouco tempo não tinha licença, né? Não tinha licença maternidade. Não tinha banheiro feminino no Senado. Então, é preciso também que as câmaras municipais, as violências que as vereadoras sofrem por esse interior afora de Minas Gerais, e ficam sozinhas, e ficam... e aí a saúde mental da gente fica em risco, e aí a gente diminui, e aí a gente sai, e aí a família da gente começa a pressionar ou a tensionar para que você está num ambiente que só te traz insegurança, violência, tristeza, ameaça, não é? Então tem muita mulher parlamentar em Câmara Municipal vivendo muita violência política de gênero que sozinha, porque é uma mulher, são 10 homens, não é? 2 mulheres, 15 homens no ambiente parlamentar. Então falar sobre isso também é uma coisa crônica mesmo, né? Complementando a fala da Bela, uma vez eu fiz uma reportagem justamente investigando esses grupos. E a gente encontrava ali naqueles grupos vários homens com listas de mulheres, com lista do que fazer com essas mulheres. E são homens que têm canais no YouTube, muitos são conhecidos, muitos são militantes da extrema-direita, como vocês disseram, e não conseguimos publicar essa reportagem na época justamente por uma questão de segurança. Né? Então, assim, não dá porque vocês vão ficar, eu e uma amiga, né, jornalista, Nayana Andrade, não conseguimos porque realmente era muito perigoso. A gente tem chamado eles de grupos masculinistas mesmo, né, em Circle, tem muitos estudos hoje sobre isso e eu acho que precisa olhar para esse fenômeno mesmo. A Bia caracterizou, é um fenômeno de extrema-direita antidemocrático. Mas assim, eu queria também que as mulheres que estão escutando a gente, assim, não desanimassem desse desafio que é ocupar a política, porque a gente precisa estar em mais número. A dominação masculina no Brasil ela foi muito naturalizada. Demais. E ela avançou, hoje nós temos a chamada misoginia. Qual que é a relação e a diferença que ela tem de misoginia com machismo? Total. Final, né? A misoginia, ela é um ódio das mulheres por serem mulheres, né? Associada muitas vezes a frustrações pessoais, a inclusive fragilidade da masculinidade desses homens, né, que não conseguem se fazer de uma forma saudável, fazem práticas misóginas, assim, e de agressão às mulheres. O limite entre o machismo e a misoginia, ele é muito, muito pequeno. Porque o machismo, a estrutura machista da nossa sociedade, né, ela é o que autoriza a conduta, o comportamento misógino, né? E a misoginia agora ela tem sido utilizada, como a Bia disse, né, como estratégia para desestimular as mulheres a entrarem na política. E não podemos deixar isso acontecer. Não, e é importante falar isso, né? Assim, que estamos avançando. Estamos avançando. Olha, hoje nós somos ainda cerca de 15% das representantes eleitas em parlamentos. Crescemos um pouco, né? De 15 a 17 é a nossa representação dentro dos parlamentos. Agora a gente tem na Assembleia Legislativa a maior bancada da história, que é 15 mulheres entre 77. Nós tivemos as cotas dentro dos partidos para que as mulheres pudessem ser estimuladas e tivessem estrutura para poder participar das campanhas eleitorais. A gente leva muito a sério, olha. A gente do pessoal, inclusive, caçou um partido aqui na Câmara Municipal, que era o PRTB, que foi o partido que elegeu o deputado federal Nicolas Ferreira, quando ele foi vereador, pelo fato de ter usado mulheres como candidaturas laranja. Então, assim, essa legislação de cotas, de tempo de televisão, de garantia de que as mulheres estejam na política, vem complementando agora com a lei de enfrentamento à violência política para nos dar segurança. E aí, quantas mais formos e quanto menos natural for uma Câmara, sabe, um legislativo em que você tem uma mulher, nenhuma mulher, 2 mulheres, eu acho que a gente vai conseguir desnaturalizar esse machismo e atacar a misoginia enquanto estratégia da extrema-direita contra as mulheres, sabe? Excelente, Bela, muito obrigada. Beatriz, muito obrigada também, Orion, por estarem aqui com a gente. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos mais uma vez e espero você no próximo sábado. Até lá.